Essa é a palestra A Vida Vale Mais. Eu e você juntos contra as drogas. Eu sou o delegado Antônio Furtado, eu estou há 17 anos na Polícia Civil, eu já trabalhei em Volta Redonda, Barra Mansa, trabalhei em Pinheiral, trabalhei em Itaocara, que é longe, 6 horas daqui, para a gente chegar, mas eu sempre busquei fazer aquilo que eu considerava certo. Se alguém é um policial, tem que ser para fazer o bem. Vocês acham que alguém vai para uma delegacia num bom momento? Não. Quem vai para uma delegacia é porque está sofrendo, é porque perdeu um ente querido, é porque teve um carro ou algo da sua casa que foi roubado ou furtado. Então, são pessoas em sofrimento. E eu sempre entendi que esse trabalho tem que ser para ajudar os outros, para mostrar que existe uma esperança. Não aceito o policial que trata mal a parte. Porque é o que eu falo, ela está aqui porque ela não tem para onde ir. Aqui é o Estado, nós somos a Polícia Civil. Nós temos que tratar bem as pessoas. Eu sempre digo, trate quem está sentado aqui como se fosse sua mãe, como se fosse seu pai. Se a sua mãe sofresse um crime, como é que você ia tratar ela? Ia tratar bem, não ia? Então é isso que a gente tem que fazer. Lá fora o bandido já tratou mal. Lá fora o bandido já fez chorar. Aqui nós estamos para buscar a justiça. E quando eu falo de justiça, eu lembro de quem? Martin Luther King Jr. Quem já ouviu falar nesse homem? Martin Luther King Jr., levanta o braço, por favor. A maioria já ouviu falar. Martin Luther King Jr. foi um pastor norte-americano. Foi o homem que mais jovem ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ele era negro, ele dizia, espera aí, vivemos num país, nos Estados Unidos, onde ele vivia, que tinha muito preconceito racial. E ele, opa, isso não. Ninguém vai ser tratado pela cor da pele. Somos todos irmãos, temos que viver em harmonia, temos que buscar a felicidade. Ninguém é melhor do que ninguém por causa da cor da pele. E ele era discípulo do Gandhi. O Gandhi foi um grande pacifista, que era da Índia, que libertou o seu país do domínio da Inglaterra, porque a Inglaterra era a metrópole, ela dominava a Índia. E o Gandhi falou, nós vamos fazer uma guerra sem violência. A guerra do Gandhi foi vencida sem violência, através da paz. Reunia as pessoas, mostrava que estavam insatisfeitos, conseguiram se libertar. Pois o Martin Luther King achava que esse era o caminho. Reuniu multidões. Infelizmente, quando ele estava num hotel, ele chegou na sacada do hotel para falar com as pessoas, tomou um tiro no pescoço, foi assassinado. Mas o ideal do Martin Luther King não morreu. E outros continuaram essa luta, e hoje existe. Se não tem uma igualdade plena, pelo menos tem pena de prisão para aquele que pratica o crime de racismo. E hoje as pessoas não são destratadas, a lei não admite. Pode até acontecer de você ter alguém racista, mas se essa pessoa fizer, ela vai para a cadeia. No Brasil são 5 anos de prisão para quem comete racismo. Bom, e o que o Luther King dizia? O progresso humano não é automático ou inevitável. Cada passo, uma justiça requer sacrifício, sofrimento e esforço. Queridos amigos e amigas, está aí. Obrigado, querida. Está aí a frase. Esse é o Martin Luther King Jr. Infelizmente, ele foi morto, mas os seus ideais estão vivos e enobrecem a humanidade. Quando ele diz que cada passo, uma justiça requer sacrifício, sofrimento e esforço, isso é a história da nossa vida. Alguém consegue alguma coisa de bom para si e para sua família sem sacrifício, sofrimento e esforço? Quantos anos eu não estudei para poder ter essa estrela no peito, para poder ser delegado? Terminei o meu ensino médio, fiz uma faculdade de 5 anos, depois eu tive que estudar mais 3 anos fazendo prova, e eu consegui ser delegado. Mas foi sacrifício, sofrimento e esforço. Às vezes eu estudava 14 horas por dia. Desculpa, ninguém faz uma coisa 14 horas por dia. Na 14ª hora você quer fazer outra coisa, quer descansar, quer passear. Tem gente aqui que certamente gosta de jogar uma bolinha, um futebol,
Gosta de jogar um videogame? Gosta de videogame? Vocês? Gosta, né? Será que você aguenta ficar 14 horas direto só jogando videogame? Será? Sem comer? Sem ir ao banheiro? Não, né? Então, mas eu tinha que estudar, porque se eu não estudasse eu não ia ser delegado. E Deus abençoa a gente quando a gente trabalha. Abençoa. Deus não gosta de quem faz corpo mole, não. Ele gosta das pessoas que lutam pelos seus ideais para realizar os seus sonhos. Então, o que eu quero dizer para vocês? E já vamos começar a palestra propriamente dita. Primeiro, pergunta. Quem aqui sabe que a droga faz mal à saúde? Levanta o braço, por favor. Quem sabe que a droga é ruim para a saúde? Todo mundo sabe. Aí eu pergunto, poxa, não é só vocês não, o pessoal aí fora sabe também que faz mal. Se tanta gente sabe que a droga faz mal, por que tanta gente usa isso, meu Deus? Sabe por quê? Não vou aqui mentir não, porque a droga dá prazer, a droga dá bem-estar, mas atenção, só dá prazer e bem-estar no começo, quando inicia o uso. Depois de um tempo, depois de um mês, 2 meses usando, já não dá mais nenhum bem-estar, e a pessoa continua usando aquilo. E por que ela usa? Porque ela está viciada, porque ela está dependente, porque ela virou uma escrava da droga. É a chamada dependência química, que é uma doença. A dependência química é doença. Por quê? Se você quer parar de fazer uma coisa e não consegue, e aquilo ali está te destruindo, está afetando a sua saúde, a dependência química gera no doente a chamada síndrome de abstinência. Alguém sabe o que é isso? O que é a síndrome de abstinência? É o sofrimento físico do corpo e da mente por ficar longe da droga. A pessoa começa a se debater, a pessoa começa a xingar, a pessoa é capaz de dar um soco no rosto da mãe, a pessoa quer vender as coisas que tem dentro de casa. É muito sofrimento. E o pior, junto com essa síndrome de abstinência, a gente tem também um grande problema, que é a tolerância. O que é tolerância? O que é adquirir tolerância a uma droga? É o seguinte, pessoal, o nosso organismo, com o tempo, ele vai se acostumando à droga. A pessoa que usa, num primeiro momento, cheira um pino de cocaína, ela se sente bem. Só que dali a um mês, ela usa aquele pino, não faz mais efeito. Aí ela vai usar 2. Quando vê, está usando 3. E ela vai aumentando a quantidade, até que pode acontecer uma overdose. E o que é a overdose? É uma dose tão alta que a pessoa não resiste, normalmente. O corpo não resiste. A cocaína, por exemplo, se a pessoa usar muito, ela acelera o coração. Bota o coração para acelerar. Acelerar, uma hora o coração não aguenta. É um infarto agudo do miocárdio, chamado de ataque cardíaco. Ou então a pessoa tem um derrame cerebral, estoura uma veia, estoura uma artéria do cérebro. Tem gente com 14, 15 anos que morre assim. Por quê? Porque a droga destrói. E a minha fala com vocês é justamente isso, para a gente entender que a gente tem que ficar longe da droga. Pessoal, as drogas podem ser naturais, como por exemplo a cocaína, é uma droga natural. Por quê? Porque vem da folha, da coca. Lá na Colômbia, quem já ouviu falar de um seriado chamado Narcos, que passa na Netflix? Levanta o braço. Quem já ouviu falar desse seriado? Esse seriado conta a história do Pablo Escobar, que foi um dos maiores traficantes de todo o mundo. Ele tinha na casa dele zoológico. Ele mandava trazer da África leão, mandava trazer girafa, entendeu? Ele era milionário. Eu assisti a série, tinha uma hora lá que ele estava com frio. Estava ele, a esposa e a filha com frio. E não tinha nada, não tinha um pedaço de madeira para botar na lareira. Ele pegou saco de dinheiro, saco de dólar, e jogou, e acendeu. Então, esse homem riquíssimo, mas era um dinheiro podre, um dinheiro sujo, um dinheiro de sofrimento. Como é que ele terminou? Entupiram ele de tiro, em cima de um telhado, quando ele estava fugindo da polícia. Mas eu falei sobre isso para dizer que a cocaína é uma droga natural, porque ela vem de uma planta. Mas também existe droga artificial, sintética, que é aquela droga que não existia no mundo. O homem foi para um laboratório e criou.
Exemplo, o êxtase. O êxtase é uma pílula que foi criada. Mas a droga natural ou sintética, qual é o efeito dela? Ela provoca alterações no nosso corpo e na nossa mente. E como eu falei, causa dependência. E essa dependência pode levar a pessoa à morte, porque de tanto usar a droga, ela não resiste. E não esqueçam, como lembrou o pastor Eli, o álcool é uma droga perigosíssima, até porque você vai no mercado e você encontra. E aí você pega lá, compra uma cachaça, compra uma vodka, dá 12, 15 reais e leva para casa. É claro que se a pessoa beber pouco, não vai ter mal-estar tanto, mas as pessoas não aguentam e elas começam a usar aquilo para se divertir. E aí começa na vida delas um verdadeiro inferno. Olha aí o álcool. Origem do álcool: cana-de-açúcar, cereal e fruta. Em doses menores. Se a pessoa beber pouco álcool, o que vai acontecer? Desinibição, euforia, uma alegria e perda da censura. Em doses maiores, se a pessoa bebe mais, o que acontece? Anestesia, sonolência e sedação. O álcool é uma droga tranquilizante. Ok? Aí vocês vão perguntar assim, como é que o álcool é uma droga tranquilizante se a gente cansa de ver pessoas por aí que bebem e se metem em confusão, gritam, xingam, batem? Vocês já viram? Pessoa alcoolizada que quer brigar com todo mundo? Se eu estou dizendo que é tranquilizante, como é que essa pessoa está tendo esse efeito? É porque o álcool tem 3 fases. Qual é a primeira fase do álcool? Fase do macaco. Fase do macaco. Imagina aquela pessoa que nunca bebeu, vai numa festa, aí chega lá o amigo, toma aqui essa batida de coco, olha que delícia, está docinha, aí a pessoa bebe. Agora você vai provar um licorzinho de laranja chamado Cointreau, aí ela bebe. Agora é a hora de você tomar a caipirinha, e ela bebe. Prova esse vinho agora, esse vinho é bom, é do Porto. E, de repente, fase do macaco. Aquela pessoa que era tímida, não falava com ninguém, ficava na dela, começa a rir, começa a gargalhar, toca uma música, ela sobe em cima da mesa, começa a dançar, você nem reconhece ela. Ela está bem à vontade, está tudo muito bonito. É a primeira fase, tá? Do macaco. Segunda fase, qual é a segunda fase? É a fase do leão. Fase do leão. Na fase do leão, aquela pessoa que estava rindo começa a ficar nervosa. Qualquer coisa, o pavio que era desse tamanho, fica desse tamaninho. Começa a gritar, começa a xingar. Olhou para você, está te cantando, eu vou quebrar a cara dele agora. Eu não vou aceitar. Ninguém mexe com mulher minha. Mas não fez nada. Ele está do outro lado da rua. Eu vi, você está aí, desatento, eu vi, eu vou quebrar ele todo. Fase do leão. Quem já ouviu falar na Lei Maria da Penha, por favor, levanta o braço. Quem já ouviu falar na Lei Maria da Penha? Todo mundo. Quem pode me dizer para que serve a Lei Maria da Penha? Um voluntário. Eu achei que o pastor Eli ia... Ele coçou a cabeça. Proteger a mulher. Salva de palmas. A Lei Maria da Penha serve para proteger a mulher dos agressores. O homem é protegido também pela Maria da Penha, mas é menos, tá? A lei foi criada para proteger a mulher, tá? Pode ter certeza. Vou dar um exemplo. Vamos lá. Se uma mulher ameaça um homem, exemplo, eu vou dar na sua cara, isso é uma ameaça, certo? Vou dar na sua cara. Se a mulher faz isso, o homem pode ir à delegacia registrar? Sim ou não? A mulher falou, vou dar na sua cara, casada com ele há 30 anos. Deu um desentendimento e ela fala, eu vou dar na sua cara. Ele pode fazer o registro? Pode. Só que a diferença da lei é a seguinte, ele vai chegar na delegacia, a gente faz o registro, só que, no caso, para aquela mulher, aquele crime é de menor potencial ofensivo. Ela não vai presa. Ela vai assinar, depois ela vai ser chamada, aí ela vai confessar, ou vai dizer que não fez, e às vezes fez. Isso aí é investigação, mas que presa ela não é, ok? Porque a pena do crime de ameaça é de 6 meses a 1 ano. Então, enquadra como um crime de menor potencial ofensivo. Agora vamos colocar o contrário. O homem chega para a mulher,
vive com ela 30 anos, não, está namorando ela há 3 dias. Namoro. Deu um beijinho na festa, tá? Está namorando há 3 dias. Aí, é aquele cara meio ciumento, ela liga para um amigo, fala alguma coisa, ele, olha só, não liga mais para homem nenhum não, tá? Senão eu vou dar na sua cara. E ela estava com um gravador do celular ligado, ou a irmã dela estava na sala junto, e as duas vão para a delegacia. Sabe o que vai acontecer? Esse homem pode ser preso em flagrante na hora, por causa da Lei Maria da Penha. Entendeu a diferença? Então, quando existe uma relação doméstica, familiar e íntima, eu sempre falo para os homens, não arruma confusão que só você tem a perder. Não arruma confusão, está nervoso, toma um chá de camomila, entendeu? Toma um banho frio, tá? Segura a onda, porque senão você vai conhecer o Hotel 0 Estrela, que fica lá em Bangu, e você não vai gostar do tratamento lá não. Tá? Então, na fase do leão, quando o pessoal bebe, muita gente bate na mulher. Aí depois, doutor, foi sem querer. Não tem isso de sem querer. Ah, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Só que a lei fala claramente, bebeu, você é responsável pelo que você fizer depois. Mesmo que você não saiba. Vou contar para vocês uma história rápida. Pena que o Gildásio não está aqui. O nosso presidente teve um compromisso. E eu prometi a ele que sempre que ele viesse, eu ia contar uma história nova. Para não ser entediante, né? Está sempre ouvindo a mesma coisa. Então eu vou contar uma história que eu não contei. História real, acontecida em Volta Redonda. Vocês não vão esquecer dessa história nunca mais. Porque eu não esqueci. Vocês também não vão esquecer. Um homem de 40 e poucos anos sofreu uma tragédia. A filha dele, de 3 anos de idade, morreu. E ele ficou muito triste. O que ele fez? Começou a beber. Ele resolveu curar aquela dor no álcool. Então ele ia para as boates de Volta Redonda e ficava bebendo. Saía de madrugada. Um dia ele sai completamente bêbado. Quando ele chega no estacionamento para pegar o carro dele, cadê o manobrista? Não estava. Tinha uma corrente e o carro dele estava lá, ele não podia sair. Ele tentou tirar a corrente. Ele não quis saber. Ele tinha uma pistola. Tirou a pistola. Essa pistola era legalizada, tá? Ele tinha uma autorização para ter a pistola. Ele deu um tiro na corrente. Partiu a corrente. Aí ele foi na direção do carro. Quando ele entra no carro, pastor Eli, um taxista vem correndo e fala assim, mas para que isso? O senhor não precisava ter feito isso. O senhor está doido? O manobrista já está chegando. Quem estava doido era o taxista, né? De tentar bater papo com um cara desse, embriagado, armado. Vocês sabem o que ele fez? Ele abre a porta do carro, pega a pistola, aponta para o rosto do taxista e atira. O que aconteceu? O taxista morreu? Não. Falhou o tiro, não tinha mais munição. O anjo da guarda do taxista era muito poderoso. Ainda bem que ele deu o tiro na corrente. Não é verdade? Gastou a última bala. Aí chegou a PM, pegou aquele cara, levou ele para a delegacia. Eu estava dormindo, era 3 horas da manhã, me acordaram com essa história. Eu falei, não, deixa ele aí em cana, amanhã eu vejo o que eu faço com ele. Tá. Olha que coisa interessante que eu acho que ninguém aqui sabe. Mesmo as pessoas que têm autorização para ter uma arma, o que a lei fala? Que se essa pessoa utilizar uma droga e estiver com a arma, imediatamente aquele porte passa a ser ilegal. Porque você não pode admitir alguém que beba ou que use alguma droga como maconha, cocaína e crack e esteja embriagada. Então, ele tinha autorização. É como se a bebida cassasse imediatamente a autorização. Então, no mínimo, ele estava no porte ilegal de arma. E eu prendi ele por isso. Quando eu fui falar com ele, doutor, mas eu não estou entendendo, eu não fiz nada. E ele é um cara educadíssimo, a pessoa mais educada que eu já conheci. Não, doutor, eu falei, você tentou matar um homem. Eu não fiz isso, doutor, eu não fiz isso. Só que tinha testemunha, o próprio indivíduo. Então, veja só, o álcool é a fase do leão, é um indivíduo nervoso. Então, é muito perigoso ingerir álcool demais.
Muitas mulheres já até morreram porque maridos, companheiros, namorados fizeram isso. Bom, depois da fase do leão, a gente tem mais uma fase. Qual é? A última fase do álcool. É a fase do porco. Por que tem esse nome de fase do porco? Chega uma hora que o indivíduo bebeu tanto, mas tanto, que ele já começa a ficar cansado, começa a ficar com sono, o álcool afeta o sistema nervoso central dele, e ele literalmente dorme. Quem aqui já viu aquele bebum, aquele bêbado de carnaval, caído no chão da rua, quando o bloco está passando? Quem já viu? Levanta o braço, quem já viu o bebum? Todo mundo já viu, não é isso? Qual é a fase que ele está do álcool? Macaco, leão ou porco? Porco, porque ele está todo urinado, porque ele se vomitou, ele está todo sujo. Por isso que é a fase do porco. E eu falo para vocês, o diabo gosta de tudo aquilo que pode nos prejudicar. Ele quer ver o nosso mal, e a gente tem que ter inteligência e informação para se desviar dos buracos no caminho, para a gente não se enterrar ali. Bom, pode passar próximo. Vamos falar sobre a cocaína agora, pessoal. Olha o que o pastor diz da cocaína. A cocaína é o demônio ralado. Pastor Marcos da Silva Pereira. E ele tem razão. Porque quando a pessoa injeta ou ela cheira a cocaína, ela fica fora de si. Ela fica completamente descontrolada. E eu vou explicar para vocês por quê. Próximo. Bom, como eu falei, vem da folha da coca a cocaína. Quais os efeitos da cocaína? Sensação de poder, de excitação e de euforia. A cocaína tira o sono, tira o cansaço e tira a fome. Diferente do álcool, que no final, o último estágio é tranquilizante, a cocaína ela é o quê? Ela é estimulante. Ela acelera a pessoa fica ligadona. Tem muitos músicos, cantoras, cantores, bandas de rock, que quando eles fazem sucesso, eles ficam doidos. Não, temos que fazer o máximo de show possível, agora é agora. Vamos fazer 5 shows por noite. Mas peraí, como é que você vai fazer 5 shows por noite? Ninguém aguenta. Não, vou dar meu jeitinho. Aí ele vai lá, ó, cheira a cocaína. Ele faz os 5 shows por noite. Agora, o que vai acontecer com ele depois? O que a cocaína vai fazer no corpo dele? Vamos mostrar. Tá aí, ó. Taquicardia, o coração dispara. Dispara tanto que pode estourar e ter um ataque cardíaco. Febre, insônia, paranoia. Alguém sabe me dizer o que é paranoia? É uma coisa boa ou ruim a paranoia? Loucura. Loucura. Exatamente isso. A paranoia é uma loucura que é temporária, mas é loucura. Na paranoia, a pessoa confunde o que é real com o que é imaginário. Vamos lá. Aqui a gente tem um copo de água passa 4. Ele é real ou imaginário? Real. Agora, se o indivíduo toma cocaína e coloca isso aqui na mão, e quando ele olha, ele vê uma aranha caranguejeira. Isso é real ou imaginário? É imaginário. A cocaína causa isso. A paranoia são alucinações que a pessoa tem. Eu vou contar para vocês uma história. Lá de Volta Redonda. Fui delegado lá 3 anos e 7 meses. Aqui eu estou há 1 ano em Barra do Piraí. Garoto de 15 anos chegou em casa de noite. Beijou a mãe, correu para o quarto, fechou a porta do quarto, abriu o armário, abriu uma gavetinha, pegou um prato com cocaína. Estava lá o pozinho. Pegou um canudo, botou no nariz e cheirou. Aí ele botou o pijama, desligou a luz e foi para a cama para dormir. Conseguiu dormir sim ou não? Não conseguiu. Por que ele não conseguiu dormir? Porque a cocaína tira o sono, o cansaço e a fome. Rola para um lado, rola para o outro, nada do sono vir. De repente ele olha para a janela. E o que ele vê na janela? Ele vê um monstro. Já ouviram falar do lobisomem? Já ouviram falar do lobisomem? Quem já ouviu falar, levanta o braço. Alguém aqui já viu lobisomem? Só no filme, né? Eu nunca vi. Já viu, pastor? Eu também nunca. Mas ele viu. Ele olhou e viu na janela o lobisomem. E o que ele fez quando ele viu o lobisomem? Qual foi a reação dele? Ele saiu correndo do quarto.
Ele meteu o pé. Do quarto ele vai para a sala, da sala ele vai para a cozinha, da cozinha ele abre a porta, chega no quintal. No quintal tinha uma árvore, ele sobe na árvore, e aí? Se desequilibra, cai da árvore, quebra a coluna vertebral e nunca mais vai dar um passo. Olha que tristeza. Esse rapaz foi vítima da paranoia que a cocaína causa. Hoje ele tem 18 anos, está lá com a mãe, e a mãe tem uma tristeza profunda. A mãe não consegue mais ver um programa de televisão. Sabe por quê? Porque ele fica jogando videogame o dia inteiro na TV, não faz mais nada da vida, só jogar videogame. E a mãe pensa assim, meu Deus, ele já não tem pai, sou eu. Quando eu me for, já que eu sou mais velha que ele, quem vai cuidar desse menino? Então fica um conselho para os mais jovens. Tem jovem que pensa assim, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, ninguém tem nada a ver com isso, o nariz é meu, eu posso cheirar à vontade. Espera aí, esse jovem não tem uma mãe? Ele não tem um pai? Ele não tem um avô? Ele não tem um tio? Ele não tem um primo? Será que a família não vai sofrer de perceber ele naquele estado? Então a gente não pode ser egoísta. A gente tem que se cuidar e se preservar, até para que as pessoas que nos amam não sofram. É importante esse ensinamento. Próximo, por favor, meu amigo. Mais um. Vamos falar agora sobre o crack. Temos aí 2 dependentes de crack na rua. Chegou alguém atrás e fala, adivinha quem é? Quem é que chegou, pessoal? A morte. É a caveira com a foice. A morte chega muito rápido para quem usa crack. Mas muito rápido. Às vezes em 6 meses a pessoa morre. É a pior droga que tem, o crack. É uma droga barata também. Mais fácil do acesso. E vamos ver por que o crack é tão ruim. Bom, crack é a droga mais imunda. Te deixa paranoico, olha a paranoia que eu falei agora há pouco, e descontrolado. Essa moça era uma cantora, Amy Winehouse. Ela morreu com 27 anos. Uma voz bonita, as músicas eram boas, e a droga acabou com ela. Bom, crack. O crack é um primo da cocaína. Parte do que não é usado para fazer cocaína, tipo o lixo da cocaína, é usado para fazer o crack. O crack é uma pedra. Essa pedra posta no cachimbo, acende a pedra, o viciado puxa aquele ar passa pelo nariz, pela boca, garganta, chega no pulmão, do pulmão entra na circulação sanguínea, em 8 segundinhos chega no cérebro. E o que ele vai fazer no cérebro? Próximo, olha aí. Pode pular. Pode pular. Surto paranoide. Paranoico que nem quando acontece com a cocaína. Lesões graves no nariz, na boca, na traqueia. Aquilo ali vai destruindo. Vai ficando tudo em carne viva. Por causa daquela fumaça do crack. Convulsão. Convulsão a medicina chama convulsão de contratura muscular involuntária. É você começar a tremer e não conseguir se segurar. Infarto e derrame cerebral. O crack está ligado a crimes como tráfico e roubos para alimentar o vício. Pessoal, alguém aqui já ouviu falar em maconholândia? Ninguém. Cocainolândia? Quem já ouviu falar em cracolândia, levanta o braço, por favor. Todo mundo já ouviu falar. O que é uma cracolândia? Alguém pode me dizer? O que? Normalmente nas grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, normalmente praças, locais de grandes movimentos, onde eles podem roubar, onde eles podem cometer crimes para poder sustentar o vício. Como é seu nome? Rita. Foi a melhor resposta de Cracolândia que eu já ouvi em 10 anos. Salva de palmas para Rita. Pessoal, por que o crack é tão ruim? Todas as drogas fazem mal, mas o crack, ele corta o vínculo afetivo do dependente com a família muito rápido. Ele briga em casa, ele deixa de trabalhar, deixa de estudar, ele arruma as trouxinhas dele e vai embora. E aí, ele vai vender aquilo, de repente ele vai estar todo sujo, ele não está preocupado em tomar banho, ele não tem fome, tá? E ele vira o quê? Um farrapo humano, quase que um bicho. E aí, como ela falou,
ele termina onde? Na Cracolândia, como um mendigo. E lá ele só quer fazer o quê? Usar droga. Nada além disso. E quando ele não tem dinheiro para comprar a pedra, ele vai fazer o quê? Ele rouba, ele bate, ele até mata, mas ele não pode ficar sem a droga, ele não aguenta ficar sem a droga. E aí, por isso que eu digo, o crack não é um problema só de saúde pública, a pessoa ficar doente. Ele também é de segurança pública, porque aquele cracudo, não adianta só a gente aqui não usar o crack. A gente tem que trabalhar para que as pessoas aí fora não usem. Porque você pode estar em Barra do Ipiraí atravessando um sinal e o cara chegar para cima de você com uma faca para te pedir o celular. Aí você está passando o celular, ele está tão alucinado que ele acha que é um revólver. O que ele vai fazer? Ele vai te enfiar a faca. E de repente uma vida foi embora. Acontece isso. Então é muito necessário a gente ter cuidado e tentar evitar ao máximo que as pessoas se envolvam com essa pedra, porque é uma pedra maldita. Próximo, por favor. Bom, vamos falar da maconha agora. Essa moça é a Maria Paula. Vocês lembram que ela trabalhava no Caceta Planeta? Ela já usou maconha. E olha o que ela diz: preciso da minha lucidez. Hoje quero deixar um legado bacana para os meus filhos. E não posso desperdiçar um minuto fumando um baseado. Então, graças a Deus, ela aprendeu e conseguiu sair. Muitos dizem, maconha é uma droga branda, bobagem, isso faz até bem, existe até remédio de maconha. Não, pode usar à vontade, não é assim não. Tem gente que tem uma doença chamada epilepsia, onde desmaia, onde fica tremendo. Descobriram que um componente da maconha, que não é o que causa o vício, pode ser utilizado para aquela pessoa melhorar. Ninguém aqui é contra remédio. Se é algo que vai fazer bem, ótimo. O problema é que as pessoas fumam a maconha recreativamente, para se divertir. E aí começa um monte de problema. Vamos mostrar. Vem da planta cannabis sativa, maconha. Efeitos: excitação seguida de relaxamento. Então, a pessoa primeiro fica agitada, depois ela acalma. Ela fica alegre, ela não sabe onde ela está, tem distúrbios no tempo e no espaço, ok? Ela não sabe que dia é hoje, ela não sabe onde ela está, então ela fica com a cabeça dela perturbada. Fala e riso sem sentido, você não entende o que a pessoa está falando, e ela fica rindo à toa. Fome intensa é uma das raras drogas que aumenta o apetite, a pessoa fica pálida, coração também dispara e os olhos ficam vermelhos. Próximo, por favor. Bom, o que vai acontecer depois de um tempo? O que acontece com o maconheiro? Perda de atenção e da memória recente. Ele não consegue lembrar o que ele fez há meia hora atrás. Não lembra. Fica desatento. Já imaginou um cara que é caminhoneiro, dirigindo aquele caminhão, 100 km por hora, fumando cigarro de maconha? Isso vai dar certo? Quantos acidentes de caminhão a gente não vê? Carretas que tombam. Quantas pessoas já não morreram? Mas muitas vezes o caminhoneiro, ele fica 12 horas sem dormir, 14 horas, então ele tem que tomar alguma coisa para ficar acordado. Desculpa. Ele está colocando em risco a vida dele e a vida dos outros. Não é o caminho. Pânico, alucinação, paranoia, que eu já falei, que é a confusão do real com o imaginário, e a pessoa fica preguiçosa. É isso aí. O maconheiro é um preguiçoso. Ele não quer fazer nada para ele nem para ninguém. Ele é incapaz de buscar um copo d'água para o pai, que pede para ele na geladeira. Desculpa, isso faz bem a alguém? Não. Então, eu sou contra a liberação das drogas. Tem gente que é a favor. Para mim, o que é ruim vai ficar ainda pior. Porque pelo fato de ser proibido, tem gente que tem medo. E se eu fumar um baseado, eu vou para a delegacia. Se isso não for mais assim, o pessoal vai ficar fumando direto aí. Sociedade só vai piorar. Podem ter certeza. A gente tem casos de países que tinham liberado a droga que hoje mudaram de ideia. Proibiram. Porque o viciado começava a fazer tanta coisa errada que não havia mais sentido em permitir. Bom, próximo. Pessoal, vamos lá, muito rapidinho.
Se uma pessoa é pega com um cigarrinho de maconha no bolso, é crime, sim ou não? Um cigarro só. É crime ou não é? É crime. É crime. Mas é um crime diferente. Por quê? Até 2002, quem era pego com uma quantidade tão pequenininha, se entendia que era usuário. Ele não é traficante, aquilo ali é só para ele. E ele era sujeito, até 2002, a 2 anos de prisão. Só que hoje a lei mudou. E a lei não prende mais o usuário. Ele pode estar com 3 cigarros. Se não ficar comprovado que era para vender, é para o uso dele, aquele cigarro é apreendido, ele vai para a delegacia, ele é autuado por aquele crime, mas ele é liberado. A gente não pode prender. Não tem pena de prisão para quem é usuário de droga. Poxa, delegado, vai ficar por isso mesmo? Não. O juiz pode, lá na frente, no juizado especial criminal, chegar para ele e dar uma advertência, que é uma bronca, que não adianta nada, na minha opinião. Pode chegar para ele, mandar ele fazer serviço à comunidade. Olha, você faz o que da vida? Eu sou pintor. Então você vai lá na Assembleia de Deus do Cantão e você vai pintar toda a igreja. Claro, sem ganhar nada. É a pena dele. Essa é uma possibilidade. E também é possível que o juiz aplique uma multa. Quanto é que você ganha por mês? 1.200? 700 pratas de multa. Dizem que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. Aí ele não vai gostar, não. Vai ter que perder aquela pratinha ali. Tá? Mas preso ele não é. E se a pessoa, ao invés de ser encontrada com um cigarrinho, abre a mochila, tem 3 quilos de cocaína. Isso é crime ou não é? É crime. É tráfico de drogas. Doutor, mas isso é tudo para mim, eu vou usar tudo. 3 quilos? Não, essa não cola não, meu parceiro. Sela para você. A pena pode chegar no tráfico a 15 anos de cadeia. E eu sempre digo, às vezes está numa praça, três jovens. Só um deles está com a mochila. Só que não vai um só para a delegacia, vão os 3. Porque às vezes alguém da comunidade falou, olha, eu vi 3 jovens vendendo droga lá na praça. E de repente aquele ali estava de gaiato. Vocês conhecem uma musiquinha? Vocês conhecem uma musiquinha do Paralama que é assim? Entrei de gaiato no navio. Entrei por engano. Entrei de gaiato no navio. Entrei pelo cano. É isso. Aí ele vai lá junto. Não tem nada a ver com isso, eu sou só amigo dele. Aí o policial militar, eu fui até a praça porque uma senhora, uma popular não identificada, falou que 3 meninos estavam vendendo e um tinha um brinco que era de um revólver. Aí está lá o brinquinho do revólver na orelha daquele que não tinha nada. O que acontece? Se tiver 18 anos, vai para Bangu. Aí chora, diz que é inocente. Diz-me com quem andas. Quem anda com porco. É isso aí. Tem que saber escolher as amizades, hein? Escolhe errado a amizade para ver. Não anda com gente que está no erro. Senão você vai cair juntinho com ele. Abraçadinho com ele. Bom, próximo. Pessoal, vocês estão gostando ou eu estou perturbando vocês? Às 8h30 da noite. Existe pena de morte no Brasil para quem usa droga? Sim ou não? Existe pena de morte? Não tem, né? Nem para quem trafica. Só que tem um detalhe. Essa resposta é uma meia-verdade, que não existe pena de morte. Por quê? Porque o traficante mata o usuário que pega a droga, consome e não paga. Então existe pena de morte, sim. Para o usuário caloteiro existe. E eu já vi isso várias vezes. Vocês acham que acontece aqui em Barra do Piraí? Acontece. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Pegar um lugar calmo, Rio das Flores, será que acontece? Onde tem tráfico, o traficante não aceita não receber o dinheiro. E ele fala, eu vou te matar para dar exemplo. Porque se eu não te matar, ninguém mais paga. É assim. Então, pessoal, ainda tem isso. Isso é muito comum. Eu já sei de história de traficante, fica em cima do devedor, não pagou? Um dia ele bate na porta da casa da mãe do cara. Tem nada a ver com aquilo.
Olha só, dona fulana, tia, vem cobrar. Cobrar o quê? A maconha. Mas não peguei maconha nenhuma. Seu filho consumiu. Tá. Ou a senhora paga, ou eu vou expulsar a senhora e a sua família daí. Ou a senhora paga, ou eu vou matar ele. Ou a senhora paga, ou a senhora morre. E fica a pessoa desesperada. Pessoal, é a realidade. A gente tem que acordar e tem que buscar ficar livre disso de qualquer maneira. E qual é o melhor caminho de todos? Não usar. É o melhor caminho, disparado. Olha que história terrível essa. Rapaz viciado, faleceu e os traficantes estupraram a mãe dele. Assim, desculpa. O que eu vou falar para vocês é fruto da minha experiência de 17 anos como delegado. Queridos, eu garanto isso a vocês. Existe muito mais gente boa no mundo do que gente ruim. Existe. O problema é que essas pessoas ruins, elas, de certa forma, oprimem os bons. Elas fazem as pessoas terem medo. Medo de sair, medo de ficar numa festa até tarde. Então, a gente precisa ouvir histórias como essa e refletir. Contar para vocês muito rapidamente. A menina grávida, aconteceu agora isso. Passou na televisão. O pastor ali deve ter visto. Segunda-feira, o senhor assistiu o EJTV 1? Eu dei uma entrevista contando um caso de uma moça que saiu do Royal, viu? Do Royal Esporte Clube, grávida. Ela tinha ido para uma micareta. 5 horas da manhã, grávida. Aí ela sai do clube. Quando ela está andando no bairro Oficina Velha, aparece um motociclista, começa a discutir com um camarada. Tu tá me devendo dinheiro da droga. Cadê meu dinheiro? Pô, não tenho. Se vira, quero meu dinheiro. Aí apareceu um terceiro sujeito. Peraí, turma do deixa disso. Peraí, vamos se acalmar. Peraí, nada. O cara me puxa a pistola e dá 4 tiros na direção daquele que tentou apaziguar. Um dos tiros pega o joelho da grávida. Incrível, porque esse, não sei se o cara errou os 3 primeiros tiros, mas os 3 homens fugiram. E a grávida foi para a Santa Casa, de Barra do Piraí. Pessoal, essa é a realidade. O que essa moça tinha a ver com essa cobrança? Nada. Agora, não estou querendo criticar a grávida, não. Para que 5 horas da manhã você vai estar saindo da micareta com o seu bebê no ventre? Não era mais sábio estar em casa, descansando? Claro que não escutou. Muita gente não escuta a mãe, mas também tem muita mãe que não fala. E aí dá problema. Então, assim, toda semana eu tenho história nova para contar. O Gildásio vai ficar comigo 1000 palestras e eu vou estar sempre mostrando para ele. Tá? Mas a gente tem que aprender com o erro dos outros. Aprender com o erro dos outros. Alguém aqui já ouviu falar em Sukugami? Quem já ouviu falar em Sukugami? Ninguém conhece? Não? Então vocês agora vão descobrir o que é Sukugami. Uma vez uma moça me perguntou: delegado, Sukugami faz emagrecer? Eu quero. É emagrecedor? Eu falei: eu vou te contar o que é Sukugami. Era um final de semana, eu tinha 10 delegacias que me ligavam quando tinha crime. Estava cansado. 2 horas da manhã, para quase 3, me ligam da DEAN de Volta Redonda, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Olha a história, ouçam a história. A menina tinha 12 anos. Chegou e pediu para a mãe que queria sair para ir para um baile. A mãe falou: não. Ela: eu quero ir, mãe. Você não vai. Eu quero, mãe. Você não vai. Mas, mãe, eu quero. Tá bom, vai. Aí a menina foi para o baile. O que aconteceu? Saiu de casa, eram as 11 horas. 2 horas da manhã, um carro em alta velocidade entra na rua onde morava essa menina com a mãe. Abre-se a porta do carona e jogam a menina de 12 anos desacordada no chão, na calçada. E o carro vai embora. A vizinhança começa a ligar a luz. O que está acontecendo?
olha lá, é a fulana, chama a mãe dela. Aí a mãe sai, Almir Federal, a mãe sai de casa e vai lá, e começa a sacudir a filha. Minha filha, o que aconteceu, o que aconteceu? A menina, sucugame, mamãe. Tomei sucugame. Que raio é esse de sucugame? Infelizmente, muitos adolescentes gostam de fazer o que eles chamam de balada, e vão para as festas deles, com 15, 16 anos, vão no mercado. Primeiro eles vão lá e compram um suquinho chamado Tang. Vocês conhecem Tang? Em pó, não é? O Tang. Pegou lá o Tang, por exemplo, de tangerina. Primeira sessão é a sessão do suco. A segunda qual é? Bebida alcoólica. Vamos pegar agora a cachaça. Pega aquela mais barata, de R$5, R$10. Aí pega aquela cachaça, joga o Tang ali, está pronto, o sucugame, é isso. Aí ficam bebendo. Bom, de repente, a policial para mim, doutor, a mãe está dizendo aqui que quer que ela vá para o perito, vá para o IML, porque acha que a menina com 12 anos foi violentada. Pergunto para vocês, pode ser que ela tenha sido violentada, sim ou não? Claro que pode. Agora a pergunta que não quer calar. Se ela foi violentada, a culpa é da menina de 12 anos ou da mãe? Pronto. Pronto. Desculpa. O pai e a mãe têm que saber dizer não. Isso é fundamental. Tem que botar freio, tem que botar limite. Você vai confiar em quem você não conhece? Você vai mandar um filho, que é algo extremamente precioso, que Deus nos deu. Você vai mandar um filho para uma festa de gente que você não sabe quem é, para aparecer lá um cara de 17, 18 anos, estuprar a menina, para ela se embriagar? 12 anos é uma criança ainda. Espera aí, eu não vejo nenhum sentido nisso. Então, para vocês entenderem, a gente está quase terminando a palestra. Pessoal, praticamente todo mundo, aconteceu comigo, deve ter acontecido com vocês, em algum momento, chegou perto de vocês um espírito sem luz e ofereceu uma droga. Já não aconteceu isso? Maconhazinha, cocaínazinha, olha esse crack aqui, isso é maravilhoso para você. Se a gente disse não, é porque alguém nos ensinou que aquilo ali era ruim. Um pai, uma mãe, um professor, uma tia. Veja, não podemos nos enganar. Ninguém nasce sabendo. Mas é fundamental, pessoal. Vocês sabem qual é a idade que o filho ou a filha é mais próxima do pai e da mãe? Sabe qual é a idade? Até 12 anos. Por quê? Porque o pai e a mãe é tudo na vida deles. Agora, com 13 anos, opa, quero sair. Eu já sou adolescente. Eu quero passear. Eu quero me divertir. Quantas vezes eu ouvi a minha filha com 14 anos, pai, eu quero dormir na casa da minha amiga. Eu falei, você não vai dormir em casa de amiga nenhuma. Mas pai, você conhece. Você sabe que ela é uma boa pessoa. Você conhece os pais dela. Eu falei, realmente, conheço. Sei que é boa pessoa. Mas quem me garante que não vai aparecer um primo pedófilo lá de noite? E você não vai sofrer uma violência. Pai, você não me ama. Eu falei, eu te amo. É por isso que eu estou dizendo não. Eu não vou deixar você feliz para você ir lá, para depois voltar você estuprada, envolvida com droga. Só se eu for idiota. Eu sou delegado de polícia, meu Deus. Eu vejo o tempo todo isso. Todo dia eu despacho. Eu vejo tudo dando errado. Desculpa. Eu não vou permitir que isso aconteça. Claro que tem coisas que a gente não tem controle. Essa hora ela deve estar saindo. Essa hora, ó, dividir com vocês uma grande alegria que Deus me deu. Uma grande alegria. Eu sou muito grato a Ele por tudo, mas Ele me deu uma grande alegria. Durante anos e anos eu paguei um colégio muito caro para minha filha. Um colégio que eu pagava com dificuldade. Mas a minha filha, aos 17 anos, passou para direito numa faculdade federal. Então, eu me emociono com isso, porque com 22 anos ela vai estar formada. E essa palestra que eu faço para vocês, quando ela tinha 8 anos de idade, eu peguei os mesmos slides, sentei com ela e falei, você vai assistir isso aqui. Eu não quero, pai, eu não preciso. Eu sei que a droga é ruim, você sabe, você acha que sabe.
Tá? Então, de 0 a 12 anos, aproxima, conversa com eles, explica. Se morreu alguém porque estava devendo droga, mostra a notícia. Não vou assustar meu filho e minha filha. Isso é um absurdo. O absurdo é a gente correr o risco dele se perder. Não adianta a consciência pesada depois. Não adianta. Você precisa agir. Na hora que chegar o Espírito ser luz e oferecer um pino de cocaína para uma menina de 15, 16 anos, ela só não vai aceitar se vocês educarem, se vocês disserem, não faça isso. Mostre as notícias, mostre a televisão, rádio, jornal. Furtado teve no Cantão, ele contou para a gente a história do garoto que ficou aleijado, porque usou cocaína e caiu da árvore. Não precisou de um outro ser humano para botar ele numa cadeira de roda, não. A cocaína colocou. Então, essas histórias têm que servir para alguma coisa. Nós precisamos estar atentos. O mundo é cheio de perigo. E nós somos os guardiões das nossas crianças. Então, eu estou muito feliz. Minha filha passou no Enem, está numa faculdade federal. Tá? E eu falei para ela, olha, cuidado agora na faculdade. Tem muita gente que não presta em faculdade também. Para te oferecer droga, para te dar boa noite Cinderela. Abre o teu olho. Não aceita nada de ninguém. Eu falo, que Deus continue me abençoando, possa abençoar vocês também. Mas não fiquem em silêncio. O silêncio pode ter um preço muito alto. Pessoal, a gente está concluindo aqui a palestra e eu quero fazer uma pergunta a vocês. O que faz... Hoje é o Dia Internacional da Felicidade. O que faz vocês felizes? Eu quero saber. O que faz você feliz? Meu amigo, o que te faz feliz? O meu filho estudando bem, minha família junto, unida. E outras coisas também. O filho dele estudando, estando bem, e a família junto, unida. Salve de palmas para ele, por favor. Minha amiga, especialista em Cracolândia como estudiosa. Fala para mim, por favor, o que te faz feliz? Primeiramente, minha família e, com certeza, Deus na minha vida, que para mim é a base de tudo. Sem Deus, não tem nada. Salva de palmas para ela, por favor. Pastor José, o que faz o senhor feliz? Primeiro Deus, e eu tenho paz, um bom relacionamento com a minha família. Graças a Deus. Salva de palmas. Já me disseram uma vez, eu já fiz muita palestra em escola. E aí eu me lembro que uma vez, era 12:30, já estava terminando. Aí eu perguntei para um menino, o que te faz feliz? Um prato de estrogonofe com batata frita. Ele está certo, não está? Também me faz feliz isso. Bom, alguém quer falar mais o que faz feliz? Queridos, olha, infelizmente, mas eu volto aqui se vocês quiserem, o vídeo que emocionou o pastor Eli e eu também, a gente não consegue passar, tá? Mas é um vídeo que mostra que mesmo aquelas pessoas, aparentemente sem futuro ou sem esperança, elas podem ser tocadas por Deus. Então é a história de um traficante, que eu conversei com ele, dentro da cela eu falei, amigo, estar preso não é tão ruim quanto parece. Você pode se libertar desde que quando você sair da cadeia, você mude a sua vida. E ele mudou. É esse aí. Agora, a gente tem o som, esse é o rapaz. Esse vídeo é muito legal. Agora, vamos ver. Bota, por favor, no começo de novo. Obrigado, tá? Agradecer o doutor Antônio Furtado, porque nas horas mais difíceis da nossa vida, quando nós estávamos lá na correria, e a gente ainda não conhecia o Evangelho, a Palavra de Deus, a gente se encontrava perdido lá no mundo, na criminalidade, no bairro Santa Cruz, onde nós gerenciava lá o tráfico de droga lá em cima no morro. E muitas das vezes nós éramos detidos e levados para a delegacia. E muitas das vezes quem nos ajudou, nos deu palavra de conselho, nos fortaleceu foi o delegado Furtado. Então eu queria agradecer ele por tudo que ele fez por mim, pela galera lá em cima lá, que hoje
pela graça de Deus, muitos estão salvos, estão caminhando na presença de Deus, junto com a gente, e tudo que Ele fez, pelas palavras de conselho que Ele nos deu, hoje nós estamos aí para poder agradecer por tudo que Ele tem feito e ainda há de fazer. Isso é para muitos poderem entender que muitos que estão lá no tráfico, ainda há esperança para eles, assim como o delegado deu oportunidade para a gente, ajudou a gente quando a gente mais precisou. Isso sim é um caráter de um verdadeiro homem. Ele não olhou a nossa aparência e o que nós fazíamos, mas nos deu um conselho bom, e hoje nós estamos aí para honrar Ele no nome de Jesus. Um abraço aí, Furtado. Tamo junto. É isso, pessoal. A gente não pode perder a esperança nunca. Mesmo nos piores momentos. Eu já conversei com pessoas que dizem: não aguento mais, meu irmão está 20 anos usando droga, não tem como sair. Para Deus nada é impossível. Você só não pode desistir. Você tem que acreditar. Você tem que ajudar como você puder. É bonito a gente ver um camarada que estava com uma arma na cintura, estava lá totalmente errado, fazendo mal à sociedade, convertido. Ele está salvo. Ele está seguindo a vida dele. Esse rapaz trabalha no supermercado. Outro dia eu entrei no supermercado, ele estava lá e me deu um abraço. Então, é isso. É a gente entender que vivemos num mundo muito perigoso, mas que a gente não pode se omitir. Façam a parte de vocês, rezem, peçam a Deus. Eu já li em algum lugar que se a gente fizer 5%, Deus faz 95%. E faz mesmo. Agora, não adianta também você querer que Ele faça tudo, né? Ele deu para a gente o livre-arbítrio, para que a gente escolhesse os nossos caminhos. Mas que Ele quer o nosso bem, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu perguntei para vocês o que faz de vocês felizes. Me foi dito aqui, ver o filho progredir, estar com a família, estar próximo de Deus. Por que eu perguntei isso? Pelo seguinte: felicidade e usar drogas ao mesmo tempo é impossível. Ninguém é feliz usando droga. Porque a pessoa que usa droga, ela vê tudo sem brilho, ela vê tudo sem cor, ela não tem esperança, ela não valoriza a família, ela agride o pai e a mãe, ela bate no filho, entendeu? E a gente tem que entender isso. Se você quer ser feliz de verdade, você precisa não usar droga e também conversar para as pessoas não usarem. A gente não vive em sociedade? A gente não vive junto? Se a gente vive junto, o ato de alguém que a gente nem conhece pode afetar a nossa vida. Quantas pessoas dirigindo, alucinadas, já não tiraram vidas de trabalhadores que estavam indo para uma obra de manhã para levar o pão e o leite para sua casa? Liga a televisão, não tem uma semana que não tem um acidente. As pessoas precisavam ter um pouco mais de consciência. Consciência no sentido de que eu vivo em sociedade, então eu tenho que ser feliz e tenho que fazer o outro feliz também. Bom, pessoal, se vocês ouviram aqui hoje alguma coisa que chamou a atenção, não guarda só para você, não. Tem muito mais gente lá fora que tinha que estar aqui e não está. Vocês, de repente, não precisam dessa palestra. E tem gente lá fora que precisava e não tem oportunidade de estar. Então, o meu pedido sincero: comentem com os outros. Uma história dessa para um adolescente, se ele tiver medo de ficar numa cadeira de roda, talvez ele não use quando alguém oferecer a droga para ele. Eu já tive diretores de colégio que uma semana depois que eu fiz a palestra me ligaram e falaram: Furtado, um aluno me procurou e falou o seguinte: eu sou viciado em maconha, mas eu quero sair porque eu vi a palestra do delegado. A gente dá palestra para 100 alunos. Se você salva um, é desprezível? Não é. É o que eu pude fazer. E eu sei que Deus abençoa isso. Eu tenho certeza. Que eu já faço há vários anos. Alguma coisinha a gente está melhorando a vida do outro. É aquela coisa. Dizem que uma andorinha só não faz verão. Eu faço o meu verão. Eu não faço sozinho, não. Eu faço com vocês também. Que eu sei que vocês vão me ajudar a voar, para a gente evitar que esses jovens continuem se perdendo e fazendo coisas erradas.
Pessoal, a gente não pode ser ingênuo, a droga nunca vai acabar. Sempre vai ter viciado. Mas por que a gente não pode trabalhar para que cada dia tenha menos? Não é verdade? A gente pode acreditar. Para fechar, eu faço uma pergunta a vocês. Vocês já ouviram falar em Charlie Chaplin? Quem foi Charlie Chaplin? Charlie Chaplin foi um comediante, um ator inglês, cineasta, roteirista, escritor. Criou um personagem chamado Carlitos, do cinema mudo. Um dia perguntaram para o Chaplin o seguinte: Chaplin, como é que você tem que viver a vida? O que tem que se fazer para viver bem a vida? E a resposta que deu, eu vou usar agora para a gente fechar a palestra. Ele disse o seguinte: lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe e vença com ousadia. Por quê? Porque o mundo pertence a quem se atreve. E a vida é muito para ser insignificante. Pessoal, muito obrigado e que Deus nos abençoe a todos. Valeu. E obrigado por terem me esperado na escuridão, hein? Obrigado a todos que me esperaram na escuridão e aos que voltaram depois também, que a luz chegou, para a gente fazer junto essa palestra. Quero passar a palavra ao pastor Eli, ao pastor Rafael, enfim, a quem quiser fazer uso dela. Muito obrigado pela atenção e respeito que vocês tiveram comigo. Onde está o Rafael? Aqui. Ô, garoto, no som. Irmãos, quando vocês precisarem do doutor, está na delegacia, tá? Mas eu espero que não. Podem me procurar, tá? Fazer o seguinte, eu tive na palestra do Furtado, ele falou qualquer problema, eu vou procurar. Eu espero também que não precise, mas se precisar, vocês podem botar comigo. Isso. O irmão Rafael estará orando, nós terminamos a nossa reunião, mas doutor, nós não vamos terminar a nossa reunião sem pedir para essas pessoas virem aqui. Nós vamos subir ali, os obreiros sobem aqui com a gente, vamos bater uma foto para documentar. Nós precisamos documentar a vinda do Senhor aqui. Mas enquanto os irmãos vêm, já que o doutor falou aqui no Martin Luther King, eu até anotei aqui para eu não esquecer, que a minha mente vacila. Ele disse assim, o que me impressiona não é o brado dos maus, mas sim o silêncio dos bons. E às vezes, não é, doutor? Porque às vezes nós conhecemos, mas a gente se cala. Não vou me envolver nisso, não. Se você se omite, você está ajudando o mal a vencer. Exatamente. Deus abençoe. Vamos fazer a foto. O pastor Rafael estará orando e nós iremos terminar a nossa reunião, pastor. Doutor, na próxima, se eu tiver, eu vou também, por favor. Vamos subir aqui, o senhor quer ficar aqui em cima com a gente? Vem cá, fica aqui. Os obreiros aqui em cima, os irmãos, fiquem em pé, todo mundo aqui na frente. Vamos documentar aqui. Isso. Quem vai fazer a foto, Rafael? O irmão, o federal? O Almir Federal? Isso, fica todo mundo aqui. Rafael, o federal, coordena aqui para sair todo mundo na foto aí. Isso. Quer aparecer na foto também, Fidel? Do lado da esposa, federal, do lado da esposa. Rafael, o pastor Rafael fazendo uma oração e nós estaremos encerrando. Pai do Senhor para todos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer em nossas vidas.
Queremos te agradecer, ó Pai, pela vida do delegado Antônio Furtado, pelos companheiros dele, Pai, que o Senhor possa continuar abençoando a vida dele, de toda a sua família, Pai, e que o Senhor continue usando ele como instrumento para levar, Pai, essa palestra para muitas pessoas que precisam, Pai, e ajudando muitas pessoas a saírem, Pai, dessa vida das drogas que tem por aí, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa agora nesse momento nos guardar, nos livrar de todo mal, de todo acidente, nos livre do homem sanguinário, Senhor, e que o Senhor também possa nos dar uma noite de paz, descanso, calmaria, Pai. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir, terminada a nossa reunião, em nome de Jesus.